Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora do Toffoli, que reclamou, falou que estava muito triste ontem, dizendo que nós anulamos a Lava Jato com muita tristeza, que a gente não queria anular a Lava Jato, mas que precisou, né? Pois é, né? Quem diria, ele fala isso no mesmo dia que saiu a reportagem lá no New York Times, explicando que exatamente a origem de toda esse autoritarismo do STF foi justamente no momento em que a Lava Jato começou a chegar no STF. E chegou exatamente em quem? Chegou no Dias Toffoli. Vocês lembram aqui da reportagem da Cruzoé? Tá aqui, tá no ar ainda. O amigo do meu pai. É um documento aqui que a Cruzoé teve acesso. O Marcelo Odebrecht revela a Lava Jato, o codinome usado para se referir a Dias Toffoli na empreiteira. Chegaram no STF. E no final das contas, toda essa coisa de não, que temos que tirar Bolsonaro, que Bolsonaro é golpista e coisa e tal, a gente sabe agora que foi a desculpa deste povo. Por quê? Porque a Lava Jato estava chegando no STF, né? E tem mais algumas coisas curiosas sobre isso daqui, tá? Dá pra gente tirar mais algumas conclusões aqui, assim, inferir, né? Evidência a gente não tem, mas dá pra inferir algumas coisas a mais. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Que Show da Xuxa é Esse, O Banqueiro Anarquista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o ministro Dias Toffoli defendeu as decisões recentes que anularam condenações impostas pela Lava Jato, além de provas e processos criminais. Agora, a gente começa a ver essa coisa toda com outro olhar, né? Porque tava todo mundo se perguntando por que o Toffoli está anulando prova contra um monte de outras pessoas, né? Aí você para pensar assim, por que tá fazendo isso? Ele não precisa, né? Assim, eles já conseguiram destruir a Lava Jato, o STF acabou de destruir a Lava Jato. É lógico que você vai ver gente aí, seguidores do Nando Moura aí nos comentários, falando, não, que quem destruiu a Lava Jato foi o Bolsonaro e coisa e tal. Como que o Bolsonaro destruiu a Lava Jato? Nem tem como. A Lava Jato é do judiciário, não tem nem como ele fazer nada com isso. Foi o STF. Quando bateu no STF, o STF destruiu a Lava Jato. Foi o que aconteceu, tá mais do que óbvio agora, né? E aí você fica pensando, né? Lembra que um monte de gente que estava na Lava Jato teve acesso às provas do processo, né? E essas provas do processo devem ter um monte de informações, inclusive sobre o grau de comprometimento do Dias Toffoli. Então imagina, por hipótese, eu não sei se foi isso que aconteceu, não tenho certeza, mas imagina por hipótese que alguém que foi condenado pela Lava Jato, e um monte de gente foi condenada, tá, gente? Um monte de gente pegou cadeia, um monte de gente perdeu patrimônio, teve que pagar multa, não sei o que lá. Você é um desses caras que, né, que foi pego nessa história aí, você teve que pegar cadeia e coisa e tal, né? Aí você entra com um pedido com o seu advogado, né, através de talvez de um escritório próximo ao Toffoli, e fala, Toffoli, olha só, tem umas provas aqui que no processo nosso aqui, que inclusive chega até você, não sei o que lá, você não quer anular minha condenação não? Porque no final das contas, né, se anulou a sua, por que não anula a minha, né? Nós dois estamos juntos nessa, amigo, estamos no mesmo barco, né? E é por isso que o Toffoli tem anulado um monte de condenações da Lava Jato, ele não tem alternativa. Por que está sendo o Toffoli? Por que o pessoal está todo mundo indo no Toffoli para anular as coisas da Lava Jato? Porque o Toffoli foi onde o pessoal conseguiu chegar para mostrar que está no mesmo barco da galera, né? Se não tivesse havido a reação do STF, se não tivesse sido criado o inquérito das fake news, que foi muito bem construída essa história, né? O pessoal fez crer que era porque o pessoal estava xingando os ministros do STF nas redes sociais. Balela, para com isso. Desde quando o pessoal tem preocupação com isso? É lógico que eles já estão acostumados a ser xingados, né? Sempre foram xingados, sempre teve controvérsia com decisão da Suprema Corte. O problema não foi esse, o problema foi justamente a investigação da Lava Jato. Agora a gente sabe, agora a gente percebe o problema claramente, né? E daí, quando começou essa reação toda, né, o pessoal percebeu, os outros acusados da Lava Jato falaram, peraí, vocês pararam com a coisa quando chegou em vocês? Mas, pô, eu também tô aqui, pô, é o mesmo barco, estamos no mesmo barco. Então, o pessoal pode estar fazendo esse tipo de coisa, né? Recentemente, o próprio Marcelo Odebrecht foi beneficiado por uma decisão do Toffoli. O Marcelo Odebrecht, lembra? Foi isso aqui, todo esse escândalo com o Toffoli foi justamente uma delação premiada do Marcelo Odebrecht. Ou seja, o Marcelo Odebrecht é o cara que tem todas as informações disso daí. Imagina, se coloca na posição do Toffoli, né? O Toffoli tá querendo, ele quer que esse assunto morra. O Toffoli, não, porque com muita dor no coração, nós fazemos isso com muita tristeza, porque é o Estado que andou errado, o Estado investigador, o Estado acusador, acusou errado, me acusou, não pode me acusar, pô, pode acusar todo mundo, mas me acusar não pode, pô, sacanagem, andou errado. E o Estado juiz está exatamente para colocar freios e contrapesos, curiosamente, freio e contrapeso nos outros, né? No STF, né, que ninguém bota freio nem contrapeso no STF, né? E garantir aquilo que a Constituição dá ao cidadão, que é a plenitude da defesa. Olha, que discurso lindo do Toffoli, né? Dá pra ver uma lágrima escorrendo do Toffoli, aquela lágrima escorrendo, porque o Estado precisa proteger o indivíduo e coisa e tal, né? Lógico, quando é você, o indivíduo a ser protegido, é fácil ficar tocado com isso, né? E aí você começa a se perguntar assim, será que foi isso que mudou, né? Porque vocês lembram do caso lá da Vaza Jato, né? Não tô falando da Vaza Toga, não. A Vaza Toga aconteceu esse ano, com a liberação das mensagens lá do pessoal entre o Alexandre de Moraes e o TSE e coisa e tal. Mas lá atrás, em 2019, justamente na época dessa confusão toda aqui, teve também a Vaza Toga, né? Vocês lembram? Desculpa, a Vaza Jato, né? Vocês lembram, né, que o Delgatti, né, que era o nome do hacker lá, conseguiu invadir o telefone. E naquela época, né, se falava muito que ele invadiu o telefone de um monte de gente. Né, um monte de gente, pessoas do STF, coisa e tal, né? E muitos desses dados jamais foram publicados pela imprensa, ficaram fechadinhos, ninguém sabe disso. Totalmente fechados. E aí você fica pensando assim, né? Como é que foi que eles convenceram o STF a desfazer toda a Lava Jato? Vamos imaginar, por hipótese, que nesses diálogos que não foram revelados, porque obviamente não seriam revelados, encontra-se coisas do tipo as provas que a Lava Jato teria contra outros ministros do STF. Sei lá, o Deltan Dallagnol podia ter informação de alguma coisa sobre o Gilmar Mendes, por exemplo, sobre o Barroso, ou sobre outros ministros do STF também, né? E imagina, os ministros... É o que eu falei para vocês, a Vaza Jato, naquela época, as mensagens que foram publicadas, do ponto de vista jurídico, não dá margem para nada, não muda nada, não tem nada ali que comprometa o Moro, que mostre o Moro como sendo alguém suspeito ou coisa e tal. Aliás, ao contrário, se você vê as conversas, o Moro altamente formal, ele não fala nada
fechada, não brinca, não fica fazendo piadinha e coisa e tal. Ah, entre os procuradores tinha piadinha. Você pode considerar isso inadequado, mas lembra, era um grupo fechado, não era uma coisa pública, né? As pessoas têm vidas privadas, elas têm o direito de fazer piadinhas entre elas, desde que não seja uma coisa pública. E entre o judiciário e a procuradoria, né, entre o Moro e o Deltan Dallagnol, não teve nada, né? Então, assim, no final das contas, não saiu disso, não teve nada. Naquelas mensagens que foram divulgadas pela Vaza Jato, não tem nada que comprometesse a Lava Jato. Não tem nada que comprometesse nem o Moro nem o Dallagnol. Só que, é o que eu tô falando pra vocês, a gente só teve acesso às mensagens que foram publicadas. E as outras? E as que não foram publicadas? O que será que tem ali? Será que é isso que esse pessoal fala, né, com tanta veemência, que tem que acabar com a Lava Jato porque foi tendencioso, que não pode, que não sei o que lá? Ou seja, a hipótese que eu tô trazendo aqui pra vocês não é uma hipótese nova, tá? A Paula Smith, que é essa jornalista aqui, ela falou sobre isso, sobre um caso da Carmen Lúcia também, né? Olha só esse caso da Carmen Lúcia que a Paula Smith falou aqui. Esse aqui é um podcast Café com Ferri que ela fez há um tempo atrás, né? Ela lembrou dessa manchete aqui, ó. Isso aqui saiu na Veja, saiu no Brasil 247, dizendo o seguinte, olha só o que diz isso daqui. O hacker Walter Delgatti Neto afirmou, ao conversar com Manuela Dávila, sobre um contato com o jornalista Glenn Greenwald, um comentário da ministra Carmen Lúcia num grupo de WhatsApp do STF. Então repara uma coisa aqui, porque as mensagens que foram vazadas todas da Vaza Jato original eram só do Deltan Dallagnol. Vocês lembram disso? Era o Deltan Dallagnol. Foi o celular dele que foi vazado as mensagens todas. Tanto que eles não conseguiram invadir o celular do Moro. As mensagens que tinham do Moro era a conversa do Moro com o Deltan Dallagnol. Foi o celular do Deltan Dallagnol que vazou. Agora a gente fica sabendo que tem mais. Tem o celular ou da Carmen Lúcia, ou de alguma outra juíza que estava no grupo em que a Carmen Lúcia também estava. E aí ela disse que tinha um comentário da Carmen Lúcia ironizando a morte de um parente do Lula, que teria feito a Rosa Weber sair desse grupo. Então, olha só, em uma das conversas com Manuela, Delgatti teria dito que a ministra Carmen Lúcia fez piada com a morte do sobrinho ou do neto do Lula, né? Realmente teve isso. Vocês lembram quando o Lula estava preso, que teve a morte do neto dele, alguma coisa assim, e o Lula pediu até licença para sair? Eu não lembro se teve, se não teve, se ele saiu da cadeia, não saiu, mas ele não interessa, né? A questão é que a Carmen Lúcia teria feito uma piada com esse sobrinho, com essa morte do sobrinho, né? Aqui, ó. Eu tenho uma conversa da Carmen, que era para ser imparcial, segundo o juiz natural, dizendo sobre a morte do sobrinho do Lula, fazendo até piada, escreveu o hacker, né, numa conversa com a Manuela Dávila, né? Aqui ele fala assim, ó, ela disse exatamente assim: quem faz mal para o trem, um dia o mal retorna, e pode ser até no sobrinho. A Rosa Weber saiu do grupo na hora. Repara então que o pessoal da Vaza Jato, né, o Delgatti, tinha as informações todas do STF de outros juízes, tinha outras coisas no meio dessa confusão toda aqui, né? E aí que eu falo pra vocês, né, essas outras coisas é que podem ter sido o que fez o STF finalmente falar, não podemos, a gente tá agora numa luta pra nossa sobrevivência. Por que você tá vendo o STF tão desesperado pra tirar Bolsonaro a todo custo do poder, de qualquer jeito, a qualquer custo, não sei o que lá? Por que você tá vendo o STF tão desesperado com a direita brasileira, até com o Deltan Dallagnol e com o Sérgio Moro, né? Isso pode ser exatamente por conta dessas outras conversas que tinham lá na Vaza Jato, né? E você pode ter certeza, né? O mundo, ele anda desse jeito. Uma hora, essas conversas vão vazar. Então tá o Toffoli aqui chorando, não, com muita tristeza que eu acabo com a Lava Jato, que a gente enterrou todo o processo, que a gente tá devolvendo dinheiro para ladrões, que a gente tá reabilitando os corruptos todos da Lava Jato, não sei o que lá. Muita tristeza, realmente. Eu imagino o que não tem nessas conversas ali, hein? Quando é que a gente vai ter acesso a isso? Quando será, hein? Pô, o Glenn Greenwald não tem uma cópia dessa parada, não? Ele podia liberar pra galera isso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além